estamos de volta com o programa Despertar da Consciência com Sebastião Camargo. Sebastião, eu tenho uma pergunta. O conhecimento ele não está pronto, né? Ele sempre está em constante aprendizado, né? Nós estamos também em constante aprendizado. Todas as formas de conhecimento, elas são regidas pelos princípios das leis morais crísticas. E o que são essas leis? Todos os conhecimentos são regidos por essas leis. Embora as leis físicas, vamos falar, o que rege aqui o nosso mundo material, na realidade são leis cósmicas também. Embora a ciência não as compreende na sua plenitude, mas eles entendendo em parte, como, por exemplo, algo bastante clássico em nosso meio. Houve uma época que os cientistas pensavam que a Terra era plana. Embora toda a tecnologia, tudo que eles tinham naquela época, à disposição, eles não percebiam que a Terra era redonda. Mas tinha alguém, Giordano Bruno, por exemplo, que alcançou por intuição, por esses mecanismos psíquicos, por essa tecnologia mais avançada, que a Terra não era plana, era redonda e ela não era o centro do universo. Então existia outras, vamos falar assim, outros astros, outras constelações. Existiam incontáveis sistemas solares. Só que eles não acreditavam naquilo, preferiam queimá-lo vivo, como se eles tivessem enlouquecido, do que assimilar essa verdade. Então a ciência, por exemplo, até há pouco tempo acreditava que nós tínhamos uma herança genética, nós herdávamos dos nossos pais esses conteúdos. Mas para Joana de Ângeles, para os estudiosos na área da biologia molecular, de outros elementos que estudam a vida nas suas mais ínfimas manifestações, percebem que nós somos herdeiros de nós mesmos, do que nós fazemos. Nós podemos nascer num meio onde o DNA, essa carga genética, essa informação genética, nos propiciaria o desenvolvimento do câncer, por exemplo, e nascermos e não desenvolvermos coisa alguma. Nós pegaríamos essa argila e moldaríamos nela a nossa realidade. E vemos também que um serzinho ínfimo, não sei se é do tamanho de 1/1000 de milímetro, aquele de Camille Flammarion, mas, segundo a ciência anteriormente, na parte da genética, se um gene tinha a função X, ele só conseguia, a partir do elemento Y, construir determinada proteína. Então, vamos supor que tem uns que conseguem construir, confeccionar mais do que uma, ordenar para que isso ocorra. Mas para o Euprótis crassus, que é o nome do camaradinha, se você der para ele banana, ele faz o que ele quiser, ele não vai fazer só bananada. Ele constrói com aquela matéria-prima o que ele necessitar. Então, derrubou por terra toda essa teoria que isso só faz aquilo. E derrubou também quando eles bombardearam os elétrons, imaginando que, em bombardearem, dividindo a estrutura, uma parte ia para a direita e a outra ia para a esquerda, na direção que eles pensavam. Só que, de repente, o elétron sai numa vertente, faz uma curva e vai para onde ele quer. Porque ele tem também vontade própria. Existem leis que regem esse elemento no seu nível. Então, ele tem liberdade de escolher se ele quer caminhar com X ou com Y. Então, a partir dessas informações, eles vão vendo que as nossas leis estão muito, vamos falar assim, superficiais no sentido de compreender essas leis cósmicas. E essas leis cósmicas não se entende ou não se compreende a sua estrutura, a não ser pela nossa instrumentação mais equipada no sentido de valores morais. Somente pelos valores morais, conforme nos informa vários autores, em especial Pietro Baldi em A Grande Síntese, que ele nomeia o que nós colocamos no livro mais ou menos assim. Qual cientista que já pensou que para compreender um fenômeno, para compreender um átomo, uma célula, precisava da sua transformação moral? Que não basta ele entender o fenômeno, viver o fenômeno, ser o fenômeno, mas ele precisa transferir-se para dentro do fenômeno. Agora, como que eu vou transferir para dentro de uma consciência humana se eu quero compreendê-la sem valores para não perturbar o universo do outro? Então, quando os cientistas, os filósofos, os religiosos voltarem
a sua atenção para essa transformação, para essa introspecção do Evangelho do Cristo e colocar isso no comportamento, eles vão entender todas as coisas em todos os estágios. Eles podem conversar com a cenoura. E aí, o que você aprendeu a fazer nesse trajeto longuíssimo que você fez até chegar aqui? Onde você vai ser mais útil no meu corpo? Então, eu vou ordenar, eu vou preparar qual a maneira. Você prefere ser trazida para o meu corpo, né, in natura? Eu vou já direto mastigar você do jeito que você está. Como você vai ter uma capacidade maior? Porque você sabe disso. Quando você mastiga uma cenoura in natura, ela tem um sabor. Se você ralar, ela já fica com medo, porque está morrendo sem ser... né, ninguém explicou para ela o porquê ela está morrendo. A maior parte dos elementos nobres que nós chamamos do psiquismo dela foge. E ela tem outro sabor após ser ralada. E quando você cozinha, ela muda totalmente o sabor, principalmente se você jogar a água fora. Se ela for cozinhada no vapor, é um sabor. Se for cozinhada e jogada a água fora, é outro. Então, quando nós entendemos e chegarmos ao estágio do autodidata, George Washington Covell, o cientista, conversava com as plantas. Por exemplo, houve uma época de escassez de uma matéria-prima que gerava um óleo, né, nos Estados Unidos. Então, aquela planta não tinha mais. E o amendoim apresentou-se para ele e falou, nós. A outra planta com 50 quilos, parece que fornecia 5 litros mais ou menos. Nós sabemos construir 17 litros com 50 quilos. E resolveu, porque na época o amendoim era comida para os porcos, com todo respeito aos porcos. Sim. Quer dizer, se jogava fora. Então ele, conversando com as plantas, entendia o que elas podiam fazer para melhorar a situação do ser humano. E nós estamos dispostos a conversar com a cenoura, com a beterraba, fazer esse diálogo íntimo, como nós propomos no livro, parar um instante diante da refeição e propor o que eu quero fazer com ela. Após entrar no meu corpo, o que eu vou pensar, porque o meu pensamento vai transformá-la. Não é só o que eu estou pensando na hora da mastigação, na hora da ingestão, é o que eu vou fazer depois, em especial, também. Então, esses estágios, na compreensão das leis que regem a matéria física, e em conexão com as leis que regem o plano espiritual, nós vamos vendo que tudo que existe é espírito. Não existe nada físico de fato, como nós vemos com vários autores, como colocamos na obra. O que nós chamamos de matéria é uma junção de vários elementos espirituais que nós chamamos de princípios inteligentes, manifestando-se como energia coagulada. No outro estágio, nós vemos essa energia passar por uma outra experiência, dissociar-se naquela forma e manifestar-se como energia dissociada. Ou a matéria, né, quando ela se decompõe, é energia. Então a matéria dissocia, agora a energia no outro estágio. Então quando percebemos que na realidade tudo é espírito e que todas as leis, de fato, em sentido profundo, são espirituais que regem todas as coisas, em as compreendendo, nos comportaríamos diferente e nos tiraríamos incontáveis benefícios desse comportamento, dessa nova, né, descoberta, se assim podemos dizer. Sebastião, você levantou a questão, né? Quantas pessoas estão dispostas a conversar com a cenoura, né, com os alimentos, com as plantas? Aí eu lhe pergunto, né? O homem, ele é cético. Ele só acredita no que ele pode ver ou no que pode dar um resultado. Seria uma forma de fé também? Porque ele é conversando, ele não vai ter uma resposta imediata, né? Ele não vai saber se está funcionando, por exemplo, e ele é cético. Então seria uma questão também de fé, de acreditar. Vamos colocar assim, fé no sentido profundo do termo, porque fé cega não funciona. A fé raciocinada em parte, agora a fé vivenciada totalmente. Porque fé para nós em Espiritismo é conhecimento. E não é conhecimento teorizado, é conhecimento vivenciado. Então eu acredito porque eu tenho certeza, eu só tenho certeza porque eu experimentei. Então eu repeti a experiência até chegar a um resultado. Então a pessoa, antes de negar, por exemplo, que tal elemento pode transformar-se em medicamento, a depender da postura dela, ela precisa experimentar, pelo menos seguindo a receita de alguém que fez e deu certo, não é de alguém que falou somente.
Por isso que Leon Denis mostra que o Espiritismo, ele não diz coisas que ele não pode provar na prática. Então, todo o corpo de doutrina foi testado e comprovado na prática que funciona. Tanto que é uma síntese do ensino cósmico, mas não é algo teórico. A filosofia serviu para buscar isso, mas a ciência para comprovar a veracidade disso e o código de ética para nos nortear como colocamos isso na nossa vida para nos beneficiarmos desse conteúdo. Então não é apenas a fé cega, mas sim a fé raciocinada e, acima de tudo, vivenciada, a que eu experimentei. Então cheguei à conclusão que isso funciona, mas eu preciso ver se funciona de fato. Por isso que esse conhecimento, inicialmente, ele nos ilumina. Bom, cheguei à conclusão que isso pode dar certo. Depois a ciência vem e nos esclarece. Não, funciona. E agora? Na prática, ele nos liberta, porque eu saio da dependência, porque eu sei que eu posso fazer muitas coisas que disseram que eu não podia fazer. Ok, muito obrigada, Sebastião. E você que está em casa, continue acompanhando a nova série do nosso programa, falando do novo livro do Sebastião Camargo, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Se você perdeu algum episódio, algum programa, acesse o site da nossa TV, tvmundomaior.com.br. Lá você vai poder assistir os programas anteriores e entender melhor o que a gente está falando. E no próximo programa, o tema é o caráter da revolução, da revelação dos espíritos. Você sabe o que é isso? Então não perca o próximo programa, toda terça-feira, às 20 horas.